Graças a Deus, aqui estamos com mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Pedro entendeu, o apóstolo, entendeu que o Senhor tinha também escolhido os não-judeus para que tomassem posse da vida eterna em Cristo Jesus. Mas, para Pedro entender, existiu um processo. Ele teve que passar pelo processo, pela aula que o Senhor deu para ele através, aleluia, da família de Cornélio, levando Pedro até a casa de Cornélio para falar de Jesus. O Espírito Santo que fez tudo isso. Aleluia, graças a Deus. E Pedro então, depois de ter entendido tudo isso, glória a Jesus, ele se alegrou e ficou alguns dias ainda na casa de Cornélio, alimentando Cornélio e sua família e seus amigos mais íntimos na nova fé em Cristo Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dado ao Senhor. Então, ouvindo os apóstolos que estavam lá em Jerusalém, na Judéia, glória a Jesus, que os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comesse com ele? Mas Pedro começou a falar: estava eu orando na cidade de Jope. Tive, num arrebatamento de sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol atado pelos quatro pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei, e vi animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis, aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. E disse-lhe eu: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. E ouviu uma voz que dizia, aleluia, não chames tu comum o que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher. Aleluia. Então Pedro chega em Jerusalém para explicar, e ele explicou tudo isso que eu acabei de ler. Aleluia. Glória a Deus. Então, os apóstolos, os discípulos que estavam ali ainda em Jerusalém, aleluia, eles então apaziguaram, ouvindo, aleluia, glória a Jesus, a conduta, a explicação de Pedro a respeito, aleluia, louvado seja Deus, a respeito de tudo isso que tinha acontecido. Deus também tinha dado aos gentios, aleluia, glória a Deus, a mesma, aleluia, fé em Jesus Cristo, aleluia, a mesma oportunidade de salvação para todos aqueles que crescem em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos aqui, aleluia, Pedro falando, glória a Jesus, mais uma vez, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e disse-lhe: envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá as palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Então o anjo falou para Cornélio essas palavras, porque Cornélio era um homem temente a Deus, mas ainda, glória a Jesus, ele, louvado seja Deus, não tinha, glória a Jesus, o Espírito Santo para ser salvo, ele e a sua família. Aleluia, precisava ouvir o Evangelho, precisava ouvir, aleluia, Jesus,
aleluia, glória a Deus, a respeito da morte e da ressurreição do Senhor Jesus e crer em Jesus para ser salvo. Era necessário, louvado seja Deus. Então, por isso que o anjo do Senhor, aleluia, falou, glória a Jesus, para Cornélio, para que mandassem chamar Pedro, para que Pedro pregasse, aleluia, falasse a respeito de Jesus para Cornélio, sua família e seus amigos, aleluia. E o Senhor, e o Pedro continua dizendo, e lembrem do dito do Senhor, quando disse-lhe, João certamente batizou com águas, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, Pedro está falando para os apóstolos, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, os apóstolos apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios, Deus deu ao arrependimento para a vida. Creia em Jesus. Aleluia. Ouve a palavra. Creia no Senhor Jesus. Se arrependa dos seus pecados. E volte para o Senhor. Para que você tome posse da vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o início, o meio e o fim de toda a palavra de Deus. Jesus, aleluia, Ele te escolheu para que você tome posse da vida eterna, para que você creia nele como seu Senhor e como seu Salvador. E tenha, louvado seja Deus, uma vida de proteção enquanto estivermos neste mundo, de bênção enquanto estivermos neste mundo, mas não de bênção material, mas espiritual. Aleluia, porque o Senhor nos escolheu para que nós tomamos posse da vida eterna, porque somos peregrino neste mundo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.